Não há um problema da vida no sentido em que normalmente usamos essa expressão, e isso parece uma afronta quase espantosa ao nosso bom senso. A vida não é um problema. A vemos como nada além de problemas. Nos consideramos em uma luta constante de manhã, à tarde e à noite para resolver o grande problema da existência. E para algumas pessoas, esse problema é em por que o universo existe. Para outras pessoas, o problema é em como vou conseguir comida suficiente. Portanto, quando você considera isso em um extremo ou no outro, quem pode dizer que a vida não é um problema? E, no entanto, aqui está essa sugestão audaciosa de que o que estamos nos preocupando é um fantasma, algo que realmente não está lá. Uma das características do comportamento neurótico é que ele é repetitivo. A personalidade neurótica continua passando por padrões de vida mal-sucedidos repetidamente e nada parece ser capaz de pará-lo. O ciclo vicioso do nascimento e da morte, isto é, da vida como a vivemos normalmente. Porque é um ciclo. É um círculo vicioso pelo motivo de que continuamos tentando resolver problemas que não são apenas esmagadoramente difíceis, mas problemas que não são problemas de fato. Eles apenas parecem problemas. E assim, quando enfrentamos questões impossíveis, as coisas giram em círculos e nunca têm uma solução. Agora, veja por exemplo alguns dos muitos fantasmas que assombram nossas mentes. Dizemos, por exemplo, que todos nós temos um instinto de sobrevivência, e muitas pessoas tratam o problema da vida como: em como vou sobreviver? E alguém poderia quase ser um pouco cauteloso ao aliviar as pessoas desse problema, para que elas não percam o ímpeto de continuar fazendo o seu trabalho. Mas esse ímpeto para continuar fazendo o seu trabalho é outro fantasma. Pensamos que somos impulsionados, que o que fazemos tem essas coisas misteriosas por trás disso. Veja, é muito importante simplesmente manter o foco no que está sendo feito e descrever isso. E se você descrever isso com clareza e precisão, provavelmente descobrirá que o fantasma do instinto desapareceu. Assim, quando falamos de um instinto de sobrevivência, o que isso está dizendo? Qual é a evidência do fato de que há um instinto de sobrevivência? Não há evidência, exceto que, de fato, as pessoas sobrevivem até que não sobrevivam. E isso é bastante estranho. Porque o que acontece com o instinto de sobrevivência quando as pessoas não sobrevivem? Desta forma, descobrimos que, quando tentamos explicar algum tipo de comportamento, alguma atividade, supondo que há uma força motivadora, uma espécie de fantasma encarnado por trás de tudo, o que realmente aconteceu é que não descrevemos o que está acontecendo com clareza suficiente. Isso se manifesta de outra maneira quando tentamos descrever qualquer coisa e achamos que estamos descrevendo algo que, por assim dizer, existe por si só. Como eu disse muitas vezes, somos tão obcecados pela noção de substância, de coisas atuando, coisas fazendo algo. Mas tudo isso, veja, é que o mundo nos parece material até que o examinemos de perto. Em outras palavras, uma nebulosa distante no céu parece uma estrela sólida até que você observe com um telescópio gigante e veja claramente o padrão de uma nebulosa espiral. Em outras palavras, o conceito de substância é uma sensação que temos quando não examinamos as coisas de perto o suficiente ou quando nossos instrumentos não são finos o suficiente para penetrar no que estamos observando. Mas quando os instrumentos são suficientemente precisos, o que obtemos, em vez disso, é um padrão, e o padrão é simplesmente uma forma de comportamento, de atividade. Considere isso de outra maneira. Voltemos ao organismo humano e façamos a pergunta: e quanto à sua forma? Como é que um organismo humano é contido? Todos os órgãos são mantidos juntos pela pele. Bem, descreveremos, é claro, a estrutura da pele e como ela se mantém unida. Mas logo descobriremos que também estamos falando sobre o ar circundante que pressiona a pele humana com uma pressão de cerca de 15 libras por polegada quadrada, de modo que, se não estivesse lá, explodiríamos. Então, a questão surge: o que está mantendo o organismo em forma? Descobrimos que não é apenas o que está acontecendo dentro da pele que mantém o organismo em forma, mas também o que está acontecendo fora da pele. E quando continuamos a descrever isso com mais cuidado, descobrimos que não é correto dizer que é o ar que está fazendo isso ou que é o organismo que está fazendo isso. Começamos a descrever, em vez disso,
o que Dewey Bentley em seu livro muito fascinante Economing and the Non chamam de transação. Isso significa que um comprador não pode comprar a menos que alguém também esteja vendendo. Você não pode conhecer algo a menos que haja algo a conhecer. E este fato, veja, é constantemente ignorado. Que qualquer coisa no mundo, seja inanimada ou animada, seja o que for, está lá em virtude de estar em uma relação transacional não com outra coisa, mas com todas as outras coisas. Um ser humano, é claro, tem muitas relações, muito complicadas. Uma pessoa que chamamos de médico não está apenas relacionada ao seu trabalho de medicina, mas também pode ser um pai relacionado a uma família, um cidadão relacionado a uma comunidade de outras maneiras além de ser médico, e assim por diante. E então começamos a imaginá-lo, por assim dizer, separado de suas relações, como uma espécie de constante passando por todas essas diferentes relações, e portanto, de alguma forma diferente de todas elas. Mas isso, veja, cria um fantasma, cria um ser independente de todas as diferentes relações em que se encontra, quando, estritamente falando, ele é inseparável dessas relações. Não podemos eliminá-las, só podemos descrevê-lo completamente como todo complexo. Em outras palavras, todo organismo pode ser chamado de comportamento do campo ou ambiente em que se encontra. Isso não significa que o organismo é algo empurrado pelo ambiente e é completamente passivo e inerte, e que tudo o que ele faz é simplesmente uma resposta a estímulos externos. Porque, de certa forma, o organismo é parte do seu ambiente. Afinal, é um objeto, um processo na natureza, no cosmos, tanto quanto tudo no seu ambiente. Realmente não há como separar os dois. Em vez de falar, por assim dizer, nesta terminologia de agentes e pacientes, simplificamos muitas coisas apenas confinando-nos a uma descrição do que está acontecendo. E ao fazer isso, obtemos uma imagem peculiarmente clarificada do mundo sem todos os tipos de fantasmas. E é dessa maneira que também começamos a ter alguma intuição preliminar ou sensação do significado do fato de que a vida não é um problema. Em outras palavras, não é uma disputa entre nós e nosso ambiente. Essa concepção de vida revela-se basicamente. E aí, pessoal, o que acharam dessa reflexão? Desafiar a forma como enxergamos a vida pode ser uma experiência libertadora e enriquecedora. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre essa perspectiva e como ela pode impactar a sua vida. Obrigado por assistir e até a próxima!